Perguntando quais as mudanças no cálculo da aposentadoria, por invalidez, trazidas por essa reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, até 13 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho e a não vinculada ao trabalho tinham o mesmo critério de cálculo, que era a integralidade da média das 80% maiores contribuições. Então, a pessoa lá na época da regra, na regra antiga, ao obter a aposentadoria por invalidez, vinculada ou não ao trabalho, era calculado 80% da média. Se pegava 20%, as 20% menores contribuições eram descartadas. As 80% maiores contribuições eram calculadas, era feita a média, e aquele era o valor de benefício. Isso é a regra antiga. Na regra nova, primeiro, não se descarta as 20% menores. Dependendo das circunstâncias, isso pode fazer uma diferença grande ou não na média. A média das 80% maiores é diferente da média de todas as contribuições. Quando você retira as 20% menores, você ajuda um pouquinho a ter uma média um pouco maior. Essa é uma diferença. Segunda diferença, na regra atual, de 13 de novembro de 2019 para frente, a aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho é 100% da média das contribuições, não da média das 80% maiores, da média das 100% de todas as contribuições. Mas a aposentadoria por invalidez não vinculada ao trabalho, essa é, pela regra atual, 60% da média, acrescido em 2% por ano que exceder ao 20º, Cláudio. Então, o que acontece? A pessoa, pela regra atual, tem 20 anos de contribuição ou menos. Ela receberá, e ela sofre um acidente ou uma doença incapacitante não vinculada ao trabalho, receberá 60% da média. Uma outra pessoa, pela regra atual, tem um acidente ou uma doença vinculada ao trabalho, ela receberá 100% desta mesma média.